Olá, bom dia a todos. Bem, eu fiz uma postagem agora de manhã falando sobre a ivermectina e a questão de que a ivermectina poderia ser usada de forma preventiva ou não. Bem, as pessoas, eu acredito que, não sei, provavelmente não leem até o final, o post, e ficam, vamos dizer assim, decepcionados com a doutora Denise, porque eu não fui em defesa do uso da ivermectina de forma preventiva. Bem, no post eu expliquei que a gente não tem muitos artigos, realmente não temos, sobre a ivermectina, ainda temos menos artigos ainda em relação à ivermectina do que a gente tem com a hidroxicloroquina. E embora a hidroxicloroquina vem sendo muito criticada, a gente tem artigos falando positivo da hidroxicloroquina. E a gente tem da ivermectina um artigo que foi in vitro, que seria em culturas celulares, não em seres humanos. E a gente tem alguns aí rolando, que estão sendo feitos, alguns estudos que ainda não foram publicados, e um deles, inclusive, aqui nos nossos hermanos argentinos. O que eu quis dizer com isso? Que, embora na teoria a ivermectina, assim como a hidroxicloroquina e também o que a gente chama de anita, né? Eles têm benefícios, parece que tem benefícios sim, se usados na primeira fase da doença. Não sabemos qual deles tem mais benefício, ainda não temos esses dados, mas esses benefícios vêm porque essas drogas são moduladoras de resposta inflamatória. Então, o que acontece? Em contato com o vírus, a resposta inflamatória é mais controlada e existe uma menor possibilidade de evolução deste vírus, desta infecção, da Covid, para as fases mais tardias, como a fase 2 e a fase 3. Então, o grande trunfo das drogas moduladoras de resposta inflamatória estaria justamente aí, na modulação da gravidade da doença, não na prevenção. Não há, gente, eu gostaria que houvesse, tá? Mas não há nenhuma droga que, usada de forma preventiva, vai prevenir a doença Covid-19. Infelizmente, não há. E não há porque a única coisa que realmente previne que você tenha a doença é não ter contato com o vírus. A gente tem dúvidas, inclusive, se uma possível vacina vai ter essa eficiência assim. Por quê? O grande problema da Covid-19 não é o vírus em si, é a resposta inflamatória causada pelo vírus, que é sua, do seu corpo. Então, a dúvida está, será que uma vacina ela vai ser suficiente ou eficiente o suficiente para prevenir esta resposta inflamatória, que na verdade é a resposta deletéria, é a resposta perigosa? Ó, eu tô com alguém aqui que vem assistir a live. Existe essa possibilidade de... A gente ainda não sabe se a vacina vai ter essa eficiência, o quanto ela vai ser segura, porque ela vai causar uma resposta imunológica sem causar essa resposta inflamatória. Ainda não temos certeza disso, tá? Então, nem sabemos se a vacina vai ser tão eficiente assim. Então, a única coisa que é realmente eficiente em não ter a doença, em não ter a Covid-19, é não ter contato com o vírus. Tudo aquilo que eu falo aqui constantemente a respeito do uso de vitamina D, zinco, tomar sol, né? Se nutrir adequadamente, uso de substâncias como, por exemplo, quercetina, equinácea, extrato de sabugueiro, resveratrol, melatonina, vitamina C. A gente tem muita substância aí que ajuda na modulação da resposta imune. E isso é importante antes de você ter a doença. Isso sim é mais importante, na minha opinião, do que qualquer droga.
Mas o que eu entendo que está acontecendo é as pessoas querem tomar a ivermectina de forma profilática ou até hidroxicloroquina de forma profilática, que quer dizer o quê? Prevenindo a doença, porque vai dar uma tranquilidade para essa pessoa sair na rua, não usar máscara, como se nada tivesse acontecendo. Então as pessoas querem um passe livre, né? Eu entendo, porque a gente está cansado de quarentena. Só que nenhuma substância, nem mesmo o uso de todas essas substâncias naturais, que eu advogo a favor delas aqui, te dá a autorização para você sair de casa sem máscara, ou te dá autorização para ter vida completamente normal na rua. Não dá. E não existe nenhuma droga que vá te dar isso. É isso que eu quero que vocês entendam. Agora, o uso sim de todas essas substâncias que eu falei, naturais ou não, como a ivermectina, hidroxicloroquina e tal, pode ser sim justificado, e nisso eu acredito, na primeira fase da doença, em que a gente começou a ter sintomas, mas a gente quer prevenir que a doença não evolua para as fases mais tardias, tá? Que são as fases 2 e fase 3, que são as fases realmente em que a resposta inflamatória está desequilibrada. Nesse sentido, faz sentido usar essas substâncias, portanto, na primeira fase da doença, tá? Porque aí eu controlo essa resposta inflamatória para que não evolua negativamente. Todo mundo vai ter contato com esse vírus, mais cedo ou mais tarde. Então, o que eu falo em relação às substâncias naturais é para deixar o seu corpo empoderado, para que você, quando tenha o contato com o vírus, a sua resposta inflamatória seja equilibrada. Quando tiver o contato com o vírus e desenvolver a doença, você vai usar a hidroxicloroquina, ivermectina, qualquer uma delas, para impedir que vá para a segunda e terceira fase, para que você não tenha uma evolução negativa. Quando eu já estou na segunda fase da doença, que a segunda fase da doença é aquela em que há já uma diminuição da oxigenação do sangue, quando eu coloco o oxímetro, a minha tensão de oxigênio, minha saturação de oxigênio já está abaixo de 94%, a única coisa que vai ajudar a partir daí é corticoide. Corticoide também na primeira fase é péssimo, nunca deve ser usado. Então, tudo isso, gente, existe um cuidado, uma ciência por trás, um pensamento dentro da fisiologia, dentro da fisiopatologia que a gente conhece do vírus, tá? E dentro disso tudo, não faz sentido usar uma droga para prevenir, porque não vai prevenir. O que vai prevenir mesmo é você ter um distanciamento social, você usar a máscara e empoderar o seu sistema imunológico para a sua resposta que seja o mais equilibrada possível. E isso só acontece com dieta adequada, descanso, hidratação, atividade física na medida, controle de estresse, sono. Eu sei que isso é difícil. Ninguém quer fazer isso. Todo mundo quer o quê? Todo mundo quer uma droga que eu tome, eu saia na rua sem máscara, eu continue fazendo tudo o que eu quero, comendo todas as porcarias que eu quero, dormindo 2, 3 horas da manhã. As pessoas querem isso. E isso, me desculpe, eu não vou dar para vocês, porque eu não sou a favor da enganação. Pode usar a ivermectina, hidroxicloroquina, o que vocês quiserem, desde que, obviamente, com prescrição médica, na primeira fase da doença, que isso, sim, pode ser justificado. Tá bom? Um beijo, bom dia para vocês. Vou deixar essa live aqui no IGTV. Tchau.